Bom dia, família. Bom dia. Bom dia para você aí de casa também, que faz parte da nossa família. Que ao louvarmos, ao orarmos a Deus, que você sinta o Espírito Santo de Deus agindo em sua vida. Amém. Bom dia, irmão Luan. Bom dia, minha irmã Juliana. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Bom dia, você de casa. Seja muito bem-vindo a mais um ano bíblico. Mais uma oportunidade que nós temos de estudar a palavra de Deus. Não é verdade, minha irmã Juliana? E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós temos um encontro com o nosso Senhor, aquele que criou todas as coisas. E eu tenho certeza que você, ao estudar a palavra de Deus, você tem um dia melhor. Possa ser que durante o dia existam perseguições, tentações do inimigo, mas no final você sairá vencedor, porque na primeira hora do dia você teve um encontro com o Senhor. Você estudou a sua santa e bendita palavra, e isso nos garante vitória para o restante do dia. E assim como eu, que procurava assistir os vídeos da escola no meu período de almoço, quando eu estava no trabalho, e sempre ficava me perguntando, quem é que vai fazer a abertura hoje? Serei a Duda quando eu assistia? Quem será? E hoje estou eu aqui fazendo a abertura da lição, e isso é muito gratificante, né? Eu escolhi ser missionário, e que você também possa sentir esse chamado e se sentir venha fazer parte dessa família. Você sempre será muito bem-vindo. E nesse momento, convido junto à igreja nos colocarmos de joelhos e orarmos ao nosso Pai que está no céu. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Senhor. Tu que criaste o céu, a terra, todas as criaturas, Tu, Senhor, que é Criador eterno. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor, louvado seja para todo sempre. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor permite. O Senhor é o doador da vida, Pai. E neste momento que estamos aqui orando e iniciando o ano bíblico, ó Pai, mais um estudo, eu peço pelas pessoas que estão em casa assistindo, que o Senhor possa abençoá-las, ó Pai, que elas venham ter um encontro verdadeiro com o Senhor, venham compreender mais e mais a Tua santa e bendita palavra e venham entender, Senhor, o tempo seríssimo em qual vivemos, onde elas possam fazer a escolha de permanecer nos Teus caminhos, de ter um encontro com o Senhor, ter uma mudança de vida verdadeira, Senhor. E assim, um dia estar nas mansões celestiais. Amém. Que as Tuas bênçãos possam estar sobre essa pessoa. Que esse vídeo que nós muitas vezes não temos ideia de até onde vai alcançar, ou até onde vai chegar, que possa chegar àquelas pessoas que estejam precisando. Aquelas pessoas que talvez nunca ouviram falar de Deus, aquelas pessoas que nunca ouviram falar a respeito do ano bíblico, de que a Bíblia se estuda todo dia, todo ano, Pai, que elas possam ter um encontro com esse vídeo e ter um encontro com o Senhor. Que tudo que venhamos fazer seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nesse momento nós vamos louvar ao nosso Deus e vamos louvar qual hino, minha irmã Juliana? Com o hino 439, Primeiro Quero Ver Meu Salvador. Amém. Amém, na certeza de que nós veremos primeiro o nosso Salvador. E nesse momento, minha irmã Juliana? Chegou o momento do verso, mas antes disso, Deus mandou eu falar algo para você. Deus mandou que você compartilhasse esse vídeo, se inscrevesse, curtisse, por conta que você compartilhando esse vídeo também outras pessoas receberão bênçãos de Deus. E que também você venha se tornar um missionário, venha falar com a professora Maísa para vir para a escola. Estamos precisando de missionários para agir na obra de Deus, para que outras pessoas conheçam Sua palavra e Sua verdade. Amém. Muito bem. E o nosso verso dessa semana se encontra lá no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 16. Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Efésios 5, 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5,16. Efésios 5,16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5,16. Efésios 5,16.
remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5,16. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos o privilégio de decorar a sua palavra. E nesse momento, fique com o nosso estudo e que Deus possa lhe abençoar muito. Amém. Bom dia para você, louvado seja o nome de Deus. Bom dia, alunos. Bom dia, queridos irmãos que estão conosco. Bom dia. Tá vendo que nós temos algumas pessoas novas aqui que eu não conhecia ainda? Muito bom, louvado seja o nome de Deus. Espero que vocês tenham dormido bem. Eu dormi muito bem. Rebeca também dormiu. Nós estamos felizes por isso. Agora, que privilégio acordar de manhã e poder pegar esse material e ler, não é? Você está lendo? Como é que está sendo na sua casa? Você está tendo a oportunidade de estudar? Veja, nós estamos hoje no 18º dia. Hoje é dia 18? É isso? 18º dia do ano. Quanto nós já lemos, quanto nós já estudamos, quantas partes já ficaram dentro do nosso coração, as informações que o nosso Deus trouxe para nós. Se você está chegando agora nesse ano bíblico, não são estudos bíblicos, é um ano bíblico. E então nós vamos estudando parte por parte, lendo, entendendo o ano bíblico. E é um negócio muito interessante, porque quando chegar no final do ano, nós teremos estudado toda a Bíblia e mais 6 livros do Espírito de Profecia. É um estudo conjunto, né? O ano bíblico é feito assim. E hoje nós estamos estudando um momento muito interessante. Se nós fôssemos falar da história de Jacó, nós chegaríamos e diríamos assim: um homem enganador saiu de sua casa fugido, chegou no lugar onde moravam os seus parentes por lado da sua mãe, apaixonou-se por uma menina, se tornou trabalhador daquela casa e trabalhou por ela 7 anos e foi enganado. O enganador se tornou... Que coisa tremenda. Ele foi enganado. E ao ser enganado pelo seu sogro, ele teve que se casar com 2 mulheres, um costume errado e terrível que traz consequências danosas. Estas mulheres tiveram filhos, ele trabalhou muito junto com seu sogro, foi enganado várias vezes pelo sogro, sim ou não? Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando você faz uma coisa errada para alguém, pode acreditar que você está dando liberdade para Satanás fazer com você e com os seus. Eu vou repetir o que eu estou lhe dizendo. Quando fazemos uma coisa errada, nós estamos ofertando a Satanás poder para continuar seus feitos, suas misérias. É assim que tem sido e assim será. Nossa atitude permitindo que Satanás faça certas coisas, ou quando a gente faz e toma alguma atitude dele, nós estamos dizendo para Satanás: nós queremos sua participação na minha vida nessa área. Jacó, ele enganou seu irmão em algo que lhe diera, que ele não só enganou seu irmão, enganou seu pai. Ao enganar a sua família em algo que se relacionava a bens, ele estava dando liberdade de Satanás mexer no quê? Nos seus bens. Olha que coisa séria. E ele então foi muito enganado, é isso que você tem que pensar. Mas ele saiu de lá com honra, continuou um homem justo, aprendeu durante esse tempo a ser um homem honesto, sim ou não? Mas vamos falar agora os detalhes dessa história. Se você se lembrar da história de Jacó, você vai lembrar um homem que foi enganado, casou-se com Raquel e casou-se com Lia também, ou Leia, como algumas bíblias dizem, e então ele foi enganado pelo sogro Labão e voltou para a terra de seu pai com 12 filhos, com 11 filhos, certo? Sim ou não? Mas vamos pensar nos detalhes agora? É importante que você pense nos detalhes. Quando Jacó estava fugindo da casa de seu pai, ele não levou nada como Eliezer antes tinha levado, uma tremenda de uma comitiva com presentes e camelos e servos. Lá estava ele sozinho com o que na mão? Um cajadinho, um bastão na mão. E ele estava indo, não tinha nada para botar na cabeça na hora que ele foi pelo lugar mais solitário, porque ele não queria encontrar pessoas, porque não queria deixar rastros, porque seu irmão Esaú queria matá-lo. Mas estava alguém a postos ali. Olha, Jacó tinha feito algo que Satanás fazia e gostava que fizesse, sim ou não? Só que olha o que Satanás estava pronto a fazer. Satanás estava postos a fim de oprimi-lo com tentações, com opressão de todos os tempos. Era ou não era? Vem cá, Satanás não gosta nem dos que servem a ele? Respondam. Não.
Quando damos lugar ao inimigo fazendo o que ele pede, ela é a chance dele nos oprimir e magoar, nos judiar. E não foi diferente com Jacó. Ele sabia que toda a inquietação, todo o sofrimento tinha sido trazido por ele próprio, pelo procedimento errado. Eu quero parar nesse ponto e parar para vocês pensarem. Terrível é quando uma pessoa vê que as situações são consequência de sua atitude, mas prefere jogar a culpa em outra pessoa. Foi isso que Caim fez. Foi ou não foi? Foi isso que Cão fez. O resultado da vida deles foi amargura. Quando uma pessoa mantém o coração duro dizendo, olha a situação que eu estou vivendo, mas não foi porque eu quis, não foi porque eu corri atrás, não foi porque eu dei espaço e lugar ao diabo. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Aí a pessoa começa a dizer, não, minha vida é uma miséria, Deus não ou essa pessoa aqui está me trazendo alguma dificuldade, ou é culpado por isso. Não. A diferença entre Jacó, pecador, e os outros pecadores é que ele assumiu a sua parte. Se eu sei que foi por minha causa. Mas Deus abandonou Jacó? Não, Deus não abandonou Jacó. Que coisa linda, Deus não nos abandona. Deus é especialista em resolver as nossas misérias. E se nós permitirmos, Ele faz grandes coisas. E ele então, cansado da jornada, esse viajante resolveu deitar-se e dormir com a cabeça sobre uma pedra. E ele teve um sonho. Quantos de vocês já tiveram algum sonho com o céu? Eu quero ver as mãos. Com a volta de Jesus, com alguma coisa relacionada ao céu, isso é muito bom, não se esquece disso. E este sonho que Jacó teve era um sonho muito significativo, porque era um sonho profético. A escada representava o quê? Digam para mim. Cristo Jesus. Olha que coisa linda. O propósito de Deus para Jacó estava sendo revelado naqueles momentos em que ele estava ali. Aquela escada representava Cristo. Diz assim, olhe bem. A escada representa Jesus, o meio designado para a comunicação. Não houvesse ele, com seus próprios méritos, estabelecido uma passagem através do abismo que o pecado efetuou, os anjos ministradores não podiam ter comunhão com o homem caído. Cristo liga o homem em sua fraqueza e desamparo à fonte do poder infinito. Deixa eu comentar uma coisa com você. Imagina que glorioso isso. Ele sonhou com uma escada cujo topo chegava aos céus, ali onde ele estava. E os anjos, eu quero que vocês me falem, o que acontecia com os anjos nessa hora? O contrário, os anjos desciam e subiam. A linguagem não é que eles subiam e desciam, é que eles desciam e subiam. Mas que diferença é essa? Uma diferença imensa. Os anjos vinham do céu e levavam do céu. Olha que coisa linda. A intenção de Deus de colocar estas duas palavras, esses dois verbos, desta maneira, é porque quer que nós fiquemos percebidos que aquela escada que representava Jesus fazia comunicação de novo entre o céu. O Senhor Deus pega na mão do ser humano miserável, Ele que é a ponte, e coloca aqui, Ele é a escada na mão do Pai infinito e liga de volta. Nós temos uma ligação novamente com o Pai através de Jesus. Por isso que não existe outra forma, é só Jesus. E ele estava onde? Em que lugar? Ele chega ali e ele olha para o céu, aquela multidão de estrelas, e ele então diz e fala um nome. Acordou de manhã, coloca ali uma coluna, observa situações com Deus e faz algo interessante. O que ele faz? Ele falou um nome para aquele lugar. Ele batizou aquele lugar de um nome. Que lugar? Betel. Por que Betel? Gente, olha que interessante. Eu não sei se vocês sabem. Eu fico imaginando, eu leio a Bíblia e fico imaginando as cenas de como pode ter sido. Lá estava Jacó, olhando para o céu de noite e olhando as constelações. Ali estavam as constelações em cima da cabeça dele. Existe uma estrela chamada Betelgeuse. Vocês sabiam disso? O que significa Betel? Olha que interessante. Geuse significa o quê? Vocês sabiam que Betelgeuse significa a porta da entrada do céu? Sabiam? A porta do céu. Não é interessante isso? Porta do céu. E ele estava ali olhando. Por quê? Incrível que aquele lugar, ele estava vendo diretamente esta estrela. Isso me faz impressionar demais. E a gente sabe que aquele espaço é o local aonde o Senhor Jesus vai passar na constelação de Órion. É uma das estrelas da constelação de Órion, né? Vai descer por ali, vai passar por ali para nos encontrar. Vocês sabiam que nós vamos passar por esse espaço?
quando nós formos encontrar com o nosso Senhor, que Ele virá nos buscar, encontrar com o Pai de Jesus Cristo, nosso Pai. Sabiam disso? Esta estrela, Betelgeuse. Quando eu paro para pensar nisso, eu fico imaginando, não pensem que esses homens eram os eremitas excluídos da sociedade, estranhos e incultos. Eles eram cultos, eles sabiam de muitas coisas que hoje nós demoramos anos para entender. Lá estava ele, né? E lá está ele indo e ele faz uma promessa a Deus. Que promessa ele faz naquela hora? Senhor, se me abençoares... Certamente o quê? Devolverei o dízimo. Peraí, ele estava fazendo uma troca com Deus? Quem pode me explicar o que ele estava fazendo? Deus já tinha dado a promessa para ele das bênçãos, né? Então ele estava com o coração agradecido, dizendo a ele, eu também serei fiel a ti. Nossa, que bonito. Gente, é essa a resposta que eu quero. Ele não estava trocando com Deus. Se você me fizer isso, eu vou te dar o dízimo. Eu te devolvo o teu dízimo. Não é isso. Ele estava reconhecendo que Deus já tinha prometido para ele. Ele estava ali pensando que Deus... Imagina, você tem uma visão de anjos. Pensem nisso. Anjos descendo e subindo diante de Deus. Ele entendendo aquela beleza, grandiosidade. E o Senhor Deus refazendo promessas com ele. O que aconteceu com os seus pais. O que aconteceu com Abraão. O que eu falei para o teu pai, eu vou cumprir também na sua vida. Não é fantástico isso? Senhor, eu também vou reconhecer o que o Senhor fez para mim. Eu vou lhe devolver o dízimo. Era um reconhecimento das bênçãos. Eu quero que você pense agora, quantas bênçãos você tem? Bora, vamos lá. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Me falem de bênçãos, bora. Quero ouvir de vocês. Você que em casa também tem que pensar sobre isso. Quais são as bênçãos? Vamos lá, gente. Estar aqui, a vida, o que mais? Bora, um atrás do outro. Tem família. Hã? Família. Tem Sofia, muito bom. Família. Família, querida. A Rebeca falou, bênção é família. O que mais? Quem mais tem bênção? A oração, salvação. O que mais? A comidinha deliciosa que a gente tem na mesa. Sono, banana com aveia, né, querida? Deixa eu falar uma coisa para você. Manga. Deixa eu falar aqui uma coisa. Quando eu subo todos os dias para chegar aqui, irmãos, que privilégio passar por dentro da roça. Você tem que vir aqui para ver isso. Eu passo ali por dentro da roça, eu oro ali naquele lugar, no caminho. Chego aqui em casa, entro, sinto o cheirinho de comida gostosa, nossa casa arrumadinha, um monte de jardim e flores. Eu fico agradecida e quando eu venho para cá, para a igreja, todos os dias, eu tenho um lugarzinho ali que eu oro com Rebeca. Tem meu lugar de orar, olhando para aquele céu, aquela multidão de flores e cores tão lindas. Gente, tudo isso só é possível porque o Senhor Jesus, aquela escada, nos uniu de volta ao Pai e então temos bênçãos outra vez. Jacó, ele tinha percebido isso. Quantas bênçãos, quanto protetor, cuidado. E ele não merecia absolutamente nada, nem eu e nem você. Nós merecemos a morte, nós já deveríamos ter morrido. Nós só estamos vivos porque Jesus tem misericórdia de nós e devemos agora, por sua graça e sua misericórdia, nos entregarmos a Ele e pedir, Senhor, trabalhe comigo. Sabia? E ele veio vindo no mesmo lugar aonde anos antes, quem que tinha chegado ali? Eliezer, não era? Tinha chegado lá para comentar sobre Isaac. E quando chega ali no poço, vem uma moça linda para tirar águas, não foi? Só que agora ele faz o contrário, ele não fica esperando ela oferecer alguma coisa. Ele vai e se oferece, não é isso? E então, coitadinho, sem nada na mão, gente, sem absolutamente nada para ofertar. Vocês já sabem da história, né? Ele foi para casa de Labão, aquela menina era a filha mais nova de Labão. Te assusta agora. Labão era quem? Aquele rapaz bondoso e honesto que anos antes, era isso? Ganancioso. Aí ele foi para a casa dessa pessoa. Gente, vocês querem ver um espinho na carne? Vocês querem ver uma pedra no sapato? É você se encontrar com uma pessoa, ou se envolver com uma pessoa que não tem um coração de amor e cuidado para tratar das pessoas. Que usa de ganância, que se envolve com dinheiro, é o seu fraco. Que coisa terrível, né?
E ele chega ali, se bem que ele não tivesse desprovido e desacompanhado, poucas semanas mostraram o valor de sua diligência e habilidade. Eu gostei muito desta frase. Como é que é isso? Ele não tinha nada para ofertar, mas rapidinho o pessoal viu que ele tinha algo muito maior do que bens, dinheiro e ouro. O que ele tinha para ofertar? O que ele tinha para oferecer? Digam. Seu trabalho, sua diligência, sua capacidade. E eu fico pensando nisso. Sabem, gente, eu me lembro quando eu cheguei no IACS, eu era muito pequena. Eu fui aceita no IACS fora da idade que uma criança é aceita, né? Que uma jovenzinha é aceita. Eu era uma criança. E eu me lembro que o diretor da escola naquela época, o diretor financeiro, olhou para mim e falou bem assim para minha mãe: eu não sei se ela vai conseguir, ela é muito pequenininha, muito franzina. E a minha mãe falou: vai conseguir sim. Eu falei: vou conseguir, vai dar certo. Aí ele pegou e falou assim: então vamos ver, vamos fazer um teste com você. Irmãos queridos, não tinha trabalho, qualquer um que me viesse à mão. E Deus me ajudou porque eu havia crescido numa família onde meus pais nos provavam e testavam todo o tempo. Nós tínhamos que aprender. Eu me lembro que meu pai uma vez pegou e falou para mim: Maísa, vai buscar uma chave de boca. E eu fiquei pensando: o que é chave de boca? Chave, eu pensei que era chave de boca, né? Mas chave de boca. Aí eu peguei e fui lá no lugar onde meu pai trabalhava e fiquei olhando, porque ele tinha um monte de ferramentas lá atrás, eu sabia que era uma chave de fenda. Mas o que é chave de boca? Aí eu fiquei olhando, voltei e falei: papai, eu não achei. Ele falou: eu não te falei para você não achar, eu disse para você trazer. E eu voltei. Uau, agora eu vou ter que me virar aqui, né? Aí eu peguei um monte de chave de fenda e trouxe para ele. Qual delas é a chave de boca? Ele: é assim mesmo. Agora eu vou te mostrar a diferença. E meu pai então foi mostrar a diferença entre uma e outra. Uma certa outra ocasião, meu pai deixou... Nós tínhamos um teste lá em casa. Era o poço no fundo da casa. Como nós não tínhamos luz elétrica, né? Então nós sabíamos que era para andar de dia, naquele fundão de quintal. Mas de noite estava escuro, né? E meu pai pegou uma caneca daquelas de alumínio, bem brilhosa, colocou lá no fundo, em cima do poço, foi lá dentro de casa e falou: Maísa, vai buscar para mim a caneca lá no fundo. Eu, Mas lá em casa não se dizia assim: não vou não. Meu pai falou, fazia. Então eu comecei a andar, falei: meu Senhor, que medo terrível de ir até o poço. E eu fui cantando, pensando no que o diabo podia estar ali para mim. Eu não tinha medo de fantasma, tinha medo que o diabo me desse uma rasteira, fosse o que fosse. Só que eu fui assobiando para enganar ele, ó. Para dizer que eu não estava com medo, ó. E fui até lá. Quando cheguei lá, peguei aquele copo, saí voando, correndo e trouxe para o meu pai. Meu pai disse: agora você está aprendendo a parar de ter medo do escuro, porque eu tinha um medo do escuro que era o terror. Mas meu pai nos testava assim. E então lá no IACS, quando eu já estava maiorzinha, que cheguei lá, o pessoal começou a dizer assim: essa menina aí é uma faísca adiantada. Porque eu corria e tentava fazer de tudo. Tudo que me dava a mão eu corria, queria fazer. Tinha um medo que me mandasse embora, eu queria fazer tudo funcionar. Eu imagino Jacó olhando para aquela situação. Diligente, dava conta de tudo. Eu imagino um lugar que estava sujo, ele ia lá e varria rápido. Tinha um trabalho para ser feito, ele não ficava ninguém esperando, ele ia lá e fazia. E o pessoal começou a olhar: quem é esse homem? Que coisa, quem é ele? E tudo que ele colocava a mão, ele tinha o que fazia com que prosperasse? A bênção de Deus, e prosperava. E ele chegou e falou assim: eu gosto muito da sua filha, Labão. Meu sogro, eu gosto muito dessa menina. Ele falou assim para ela: você não tem dote para me dar. Naquela época, o que é dote? Dote era uma certeza absoluta de que aquele rapaz tinha condições de sustentar a filha daquele homem. Isso é muito importante. Nenhum pai deveria sua filha casar com alguém que fala assim: sei lá, onde é que você mora? Na casa do meu pai. O que você faz? Eu fico jogando o dia todo. O que mais que você faz? Eu como também. Salgadinho, chips e um pote de Coca-Cola. Nunca, filha minha nenhuma, casa com um infeliz desse. Quero que vocês saibam disso. De jeito nenhum. Um rapaz tem que provar que tem condição para sustentar aquela moça. Ou então ele vai casar e ir para onde? Para a casa do pai dele ou para a nossa, né? Olha que sério. Rebeca? Entenderam, né?
Avante. Agora, olha que interessante. Em nossos tempos, eu acho isso aqui muito grande, ó. Os pais não julgavam de bom aviso confiar a felicidade de suas filhas a homens que não haviam feito as devidas provisões para a manutenção de uma família. Se não possuíam tino econômico suficiente e energia para dirigir negócios e adquirir gado ou terras, receava-se que sua vida se tornasse inútil. É verdade ou não é? Então, queridos, ninguém deve se casar sem ter uma condição. E eu quero esclarecer uma coisa aqui diante de vocês. Abram bem os ouvidos, meus irmãos que estão em casa, as pessoas que estão nos ouvindo. Algumas pessoas dizem assim, Maísa, na escola de profetas não pode namorar. Aí não tem namoro, né? Alguns, 3 ou 4 já me perguntaram no coletivo, assim, nas perguntas. Falei, não vou responder não, um dia eu respondo ao vivo. Na escola de profetas, ninguém namora enquanto está estudando. Mas durante o ano, os rapazes e as moças observam aqueles que estão com eles estudando. E eles ficam observando, quem é essa pessoa? Como é que ele se envolve com o trabalho? Como é que ele se envolve com o estudo, com as coisas que faz, com a atitude que tem? E quando se formam, quando então eles já têm uma perspectiva de trabalho, quando já receberam um chamado, porque os alunos se formam aqui e recebem um chamado com salário. Eles precisam receber um salário e eles já têm alguma coisa que fazer. Somente quando tem isso, eles chegam e falam com a gente. Vocês sabiam que os rapazes aqui falam comigo? As meninas são minhas filhas. Eles chegam e falam assim, olha, eu tô gostando da Rafaela. Quem que se lembra disso? O Felipinho chegou, eu tô gostando. Já tivemos aqui vários casamentos, inúmeros casamentos já tivemos aqui. Olha, eu tô gostando. Falei, agora você vai falar com o pai dela e a mãe dela. Ela tem pai e mãe, vai lá falar com ela. Eu me lembro do Joel e da Glécia, me lembro que ele chegou e falou, eu gosto dessa moça. Eu falei assim, então vai falar com os pais dela, com ela. E ela chegou para mim e falou, eu não gosto dele. Aí ele falou assim para ela, pois eu vou orar a Deus, você vai ver como eu vou casar com você. Foi um negócio lindo. E o Joel era excelente pessoa, excelente missionário. Ele tinha uma índole impecável. Saiu, foi para o campo, porque ele se formou primeiro que ela. Lá no campo, ele trabalhava como doido no campo, trazia muitas almas, cuidava da igreja e nas horas de folga dele ele corria e plantou uma roça de cebola, bem grande, porque ele tinha umas terras lá dos pais dele. Plantou uma roça de cebola. E um dia ele me escreveu, disse, plantei a cebola, vou arrumar a casa e vou lá falar com a Glécia de novo. E ele arrumou a casa, ele ajeitou tudo e veio correndo aqui falar com ela, que ela ainda estava terminando de estudar. Eu me lembro que chegou aqui, ela olhou para mim e falou assim, mamãe, esse rapaz me ama tanto, ele me quer tanto, mamãe, eu vou dar uma chance para essa situação. Eu falei, você não vai dar uma chance, você vai ajoelhar até Deus te dizer. Se é ele ou não, se não é, também diga. E ela amou esse rapaz e se casaram aqui em casa. Nós fizemos um lindo casamento com todas as famílias juntos. Foi um momento muito especial. Mas Joel foi atrás da vida, Joel se preparou para isso. Isso é muito importante. Irmãos, em nossos tempos as pessoas não se conhecem, elas gostam da aparência e se unem precipitadamente. Olha o que diz aqui. Em nossos tempos, muitos males resultam de seguir uma conduta oposta. Frequentemente dá-se o caso que pessoas, antes do casamento, têm pouca oportunidade de se familiarizarem com os hábitos e disposições uma da outra. E quanto ao que se refere à vida diária, são virtualmente estranhas quando no altar unem seus interesses. Muitos acham demasiadamente tarde que não se adaptam ao outro e a desgraça por toda a vida é o resultado de sua união. Frequentes vezes a esposa e os filhos sofrem pela indolência e inépcia ou pelos hábitos viciosos do marido e pai. Se o caráter do pretendente tivesse sido provado antes do casamento, conforme o antigo costume, poder-se-ia ter evitado grande infelicidade. Entendem isso? Isso é muito sério. E lá estava Jacó vivendo ali. Só que no dia marcado para o casamento, que ele tinha trabalhado 7 anos pela menina, já estava ali esperando, Raquel também estava esperando, e Jacó estava esperando, o pai vai e prepara a filha mais velha e leva para a câmara nupcial. Imaginem que cena terrível. E o incrível, por que Jacó não conseguiu amar Lia? Ou Leia, como algumas traduções dizem. Por quê? Ela faz parte da trama junto com o pai para enganá-lo. Olha ele sendo enganado de novo. Percebam isso.
Agora enganado pelo quê? Que coisa terrível. Quando chegou pela manhã, que depois que ele tinha tido intercurso sexual com aquela pessoa, pensando que era Raquel que ele gostava, o que aconteceu? Ele descobre quem é aquela mulher e ele nunca conseguiu amá-la. Quero que eu diga uma coisa para vocês. Algumas pessoas pensam que Jacó não amou essa mulher porque ela era feia, ela não era tão bonita quanto Raquel. Diz que ela tinha olhos baços, os olhos caídos, eu não sei explicar muito bem o que é isso, né? Mas ela não era bonita. Mas não foi essa a razão pela qual ele não conseguiu amá-la. Por que ele não conseguiu amá-la? O caráter dela. E eu quero dizer para vocês que o caráter ruim estraga qualquer situação. Isso é tão ruim. A pessoa pode ser linda, mas se tiver um caráter ruim. Agora, já pensou se ela é feia? E eu quero comentar uma coisa com você. Foi outra coisa que eu aprendi lá no IACS. Nosso diretor, várias vezes nos chamavam, dizia que tinha pessoas bonitas, que eram bonitas por dentro, bonitas por fora. Tinham pessoas que eram bonitas, feias, bonitas por dentro e não tão ajustadas por fora. Existiam as pessoas que eram feias, bonitas. Elas eram feias por dentro e lindas por fora. Mas existiam as feias. Feias. O que é isso? Feia por dentro e feia por fora. Era o caso de Lia. Mas isso faz grande diferença na vida? É preciso chegar diante de Deus e pedir, Senhor, me torne, porque a beleza de dentro pode embelezar por fora. Sim ou não? Uma pessoa que não é tão atrativa pelos dotes de beleza física, deveria ter dentro de si uma quantidade imensa de valores, mas ela não tinha. E ele não conseguiu amá-la. O que aconteceu? Havia ali entre eles, e eu quero chamar a atenção de vocês para mulheres estéreis. Quantas vocês viram estéril até agora na Bíblia? Quantas? Da própria família. Vocês podem imaginar uma situação, ou da própria história, né? Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Vocês perceberam que elas eram muito bonitas? Sim ou não? Sim. Minha professora de piano me chamou a atenção disso uma vez. Dilza Garcia era minha professora de piano. E ela falou assim, mas observe que as mulheres bonitas, lindas, eram estéreis. Seus maridos precisavam lutar e correr com Deus e pedir um milagre. Às vezes Deus dá um dom e o outro não. Não é? Que interessante isso, né? É preciso buscar essa outra parte. E lá estava Raquel sem filhos. Mas Léa tinha o quê? Filhos. E ela começou a fazer um negócio terrível. Ela começou a dar filhos para Jacó, um atrás do outro, pensando que isso ia ligar o coração do marido a ela. E ele continuava, porque ele fez o seguinte, na hora que ele viu que a esposa que tinha sido dada era errada, Labão entrou rapidinho, você trabalhou 7 anos, aqui não tem esse costume de dar primeiro a filha mais nova, não, a gente dá a filha mais velha e fica enrolando, o enrolador é assim, né? Mas se você trabalhar mais 7 anos para mim, e eu te dou Raquel agora. Por quantos anos ele trabalhou mesmo por Raquel? 14. Ele não tinha trabalhado um dia por Léa. Quero que vocês saibam disso. Quando Jacó faleceu, ele antes de morrer, ele pediu para ser enterrado aonde? Aonde? Tinha 2 locais onde as esposas tinham sido enterradas. Raquel foi enterrada num local e Léa onde? Num outro local. E ele pediu para ser enterrado do lado de quem? De Raquel, que ele amava? De Léa. Por quê? Na hora que ele ressuscitar, ele vai ressuscitar do lado dela. Por que que ele pediu para ser enterrado do lado dela? Esta era a verdadeira esposa, ainda que ele não tenha conseguido amá-la. Isso é muito sério. É muito importante que você entenda. Isso é seríssimo diante de Deus. O Senhor Deus tem um cuidado com a vida matrimonial que é um negócio tremendo. E Jacó começou a trabalhar para Labão terrivelmente. O que Labão começou a fazer? Viu que ele tinha uma parte do que ele ganhava de salário em ovelhas, em gado, sim ou não? Não era isso? E os dele estavam crescendo. E o do patrão, ele começou a falar, esse cara vai ficar muito rico. Quer saber de uma coisa? Ele começou a enganar Jacó de várias maneiras, financeiramente. Foi ou não foi? Olha a maldição perseguindo Jacó. Jacó foi perseguido por Labão por tantas vezes. Chegou uma certa hora que o Senhor Deus deu uma ordem para Jacó. Pega seus filhos, toda a sua família e faz o quê? Saia daí. Não foi isso que aconteceu? Vai embora, volta para a terra de seu pai. Volta lá. E você vai junto com todo esse povo. Só que ele já estava percebendo que Labão estava com que cara para ele? Uma cara desse tamanho. Vocês sabiam que nosso rosto mostra o que pensamos?
O nosso rosto é um revelador das nossas emoções. Tá bem? E lá estava Labão já com uma cara ruim para ele. Esse cara só progride. Eu faço o que faço e não adianta. As ovelhas dele dão mais do que a minha. Aí Jacó chega para ele e fala: meu irmão, olha aqui que fala. Eu nunca deixei nenhum, enquanto estava sob meu cuidado, nenhum dos teus animais morrerem. Eu restituía do meu próprio, olha que coisa tremenda, para você. Você sabe aquele empregado que tira do patrão dizendo: eu mereço esse benefício aqui? Que era o que Judas fazia. Você sabe por que Judas roubava? Vocês sabem que Judas era ladrão, né? Sabe por que Judas roubava? Ele se achava tão bom, que já fazia tanto que ele falava: tirar um pouco daqui é meu próprio salário, eu não estou roubando. Alguns empregados pensam: o meu patrão é tão rico que eu posso tirar um pouco que não vai ter problema. Era assim que Jacó pensava a respeito de Labão? Não. O que a honestidade que ele tinha aprendido tinha feito com ele? Respondam. Ele disse: eu vou fazer de tudo, ainda que com um prejuízo meu, para que as coisas funcionem e eu saia daqui com toda a certeza de que fiz meu melhor. Eu acho isso tremendo. Nossa, como eu gosto dessas características que o Senhor Deus mostra em Jacó. Isso eu acho tremendo, porque é assim que Jesus nos trata. É muito interessante isso, sabe? O Senhor Deus um dia nos chamará a prestar contas. Sim ou não? Sim. E ao prestar contas, devemos ter esse tipo de situação em mente, do que nós fizemos com aquilo que nos veio em mãos. O que nós fizemos com aquilo que nos foi entregue? Isso é muito sério. E então ele sai. Quando ele sai, vai embora, né? Da casa de Labão, vai levando toda a sua família, vai levando tudo que tinha. Quem que percebe a saída dele? Labão. E sai com um grupo armado para ir atrás desta família. Falou: você me roubou minhas filhas. É verdade isso? Ele tinha roubado as filhas? Não. Labão era muito, muito, muito desonesto. E vocês também me roubaram os ídolos do lar. O que isso faz você pensar? O que é ídolos do lar? Deuses. A casa de Labão tinha deuses ou não? Você sabe o que as meninas tinham feito? As duas meninas pensaram assim. As duas filhas. Esse pai nos roubou toda nosso dote. Quer saber de uma coisa? Eu vou levar alguma coisa aqui de casa que é meu direito. Vou levar o que tem aqui que tem valor. Olha só. Elas deviam ter feito isso? Não. Também está errado. Quem que tinha o temperamentozinho parecido com Labão das duas meninas? Leia também era uma enganadorazinha. Recebeu isso do pai, mas Raquel também tinha essa veia ruinzinha, né? Que coisa feia. Veja o que nós passamos para os nossos filhos. E então Labão saiu correndo atrás de Jacó. O que aconteceu no meio do caminho com Labão? Vamos lá. Uma coisa aconteceu para ele não judiar de Jacó. Deus falou com ele dizendo: não toque neste. Deus faz isso ou não faz? Não toca o dedo nos que são meus. Faça isso não. Provando que Deus estava sabendo o que estava acontecendo. Mas o que mais me deixa curiosa, que eu quero chamar a atenção de vocês, não é o fato que Deus tenha falado com Labão. É o fato do que eu vou mostrar agora. Vai no livrão. Veja o parágrafo, 3 parágrafos antes de terminar todo o capítulo. Em resposta, achem isso. Jacó apresentou claramente o procedimento egoísta e ambicioso de Labão e apelou para ele como testemunha de sua própria fidelidade e honestidade. Olha o que ele disse aqui, presta atenção aqui. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, disse Jacó, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho de minhas mãos. Agora olha essa próxima frase. E repreendeu-te ontem à noite. O que é isso? Como que ele sabia que Deus tinha falado com Labão na noite anterior? Isso aqui me chama muita atenção. Como que ele sabia? Bora! Olha o cuidado de Deus em falar. Eu preciso contar isso para vocês. Eu queria que vocês tivessem esse tipo de comunhão com Deus. É possível isso, sim ou não? Sim. Esse tipo de comunhão com Deus que você sabe os passos que vai dar. Você ouve uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, andai por ele. Agora é hora de agir. Agora é hora. E Labão não pôde negar o fato de que Deus tinha falado com ele. Disse: não toca no meu filho. Não faz isso. Não é para tocar. Irmãos, quando eu paro para pensar nisso, me enche o coração de esperança.
Em Gênesis capítulo 28, observa, eu quero chamar a atenção no capítulo 26. Algo no capítulo 26, vai lá. Capítulo 26. Olha o que você precisa entender aqui sobre Isaac e agora sobre Jacó. Vai lá. Capítulo 26, eu sei que foi ontem, mas eu quero chamar a atenção para esse detalhezinho, ó. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei a todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão seu pai. Agora te assuste que vamos ler. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Agora por quê? Veja o verso 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha para cá. Em Gênesis capítulo 26, o Senhor Deus está dizendo para Isaac que escolheu o pai dele porque ele guardava o quê? Os mandamentos, os estatutos e as leis. Vem cá, mas estas leis e os estatutos ainda não tinham sido dados para o povo de Israel, que nem existia ainda. Já existiam mandamentos ou não? Sim. Já existiam estatutos? Sim. Já existiam leis? Sim. E eu vou chamar você a atenção agora que está em casa, para que duas coisas eu espero que você faça de hoje para amanhã. Eu queria que você procurasse saber, pesquisasse, quem são estes aqui, ó, que em Gênesis 26 o Senhor Deus disse que ele foi rei, olha aqui, Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Que povo era esse? Descendentes de quem? Eu quero que você procure. Segundo, pense e ore ajoelhado diante de Deus, dizendo: alguém me ensinou que os mandamentos de Deus só vieram anos depois e que foi dado só para o povo judeu. Por que aqui, antes mesmo, quase 400 anos antes do povo judeu estar lá no deserto do Sinai recebendo as tábuas, os 10 mandamentos, o Senhor Deus já tinha dito que escolheu Abraão porque ele guardava os mandamentos, estatutos e leis. Você não acha que nós deveríamos fazer isso também? Gênesis 28 agora. Aqui traz: Isaac manda Jacó a Padã Arã, lá na família de sua mãe. No verso 10, a visão da escada de Jacó. Ali no verso 18, a coluna de Betel, o local onde essas histórias que eu estou contando aconteceram. 29, Jacó chega ao poço em Arã. Jacó encontra-se com Raquel no verso 9 do capítulo 29. No verso 21, Labão engana Jacó. Olha aqui, ó. Agora o verso 28 do capítulo 29, Jacó casa-se com Raquel. E você sabe que ali aconteceu aquela situação, né? O nascimento de Jacó e os 12 filhos, do verso 32 em diante. 12 filhos de Jacó eram bastante, né? E daqui em diante começa uma saga linda que você precisa entender. Amanhã cedo eu vou trazer para vocês essas datas de forma muito clara, para que vocês entendam quem foi que nasceu depois do outro e que significação tem isso. É muito bonito ver isso. Você precisa entender que esses 12 filhos de Jacó, que comporiam o povo de Deus na terra, são uma representação, porque também 12 discípulos, mais tarde, porque 12 portas da cidade santa. Por que isso? Você precisa entender esta situação. No capítulo 30 vem ali a saga de Raquel e de Lia, né, de Leia, lutando pelo amor do marido, e eu quero tratar com vocês amanhã sobre as mandrágoras do filho. O que era isso? As mandrágoras que a Leia trocou, não foi isso? Que Raquel trocou com Leia. Isso é muito interessante. E quem era que tinha autoridade sobre o leito matrimonial? Raquel. Por que ela tinha autoridade? A outra disse assim: eu te entrego ele, você pode ficar com ele esta noite. Quem tinha autoridade? Ela. Olha que coisa séria, né? Labão faz um novo pacto com Jacó no verso 27 do capítulo 30. E ali, o verso 37, a maneira como Jacó se pagou de Labão, né? Se separou de Labão. 31. Deus manda Jacó tornar a terra de seus pais. E lá foi ele com aquela comitiva imensa. E no verso 22 do capítulo 31, Labão prossegue atrás de Jacó. Aí fica aquela luta tremenda. E o Senhor Deus se envolve com eles de uma forma linda. E então há um pacto entre eles no capítulo
31, no verso 43 em diante, o pacto de Jacó em Galeede, né? Gente, é tremendo agora o próximo passo que vamos estudar amanhã, que é o encontro de Jacó e Esaú. Esaú que está lá em casa morto de raiva. Cresceu também nas terras de seu pai, mas não cresceu em bênçãos. Continuou fazendo misérias de sua própria vida, porque sem Deus, sem o compromisso real com Deus, há um certo progresso, mas não há o progresso como poderia ser. Quero falar com você em casa, dizer que em nome de Jesus, a tua vida pode ser uma bênção. Nós somos pecadores, Jacó era pecador, Esaú pecador. Nós encontramos história de pecadores na Bíblia. No entanto, o Senhor Deus tem uma saída para pecadores. O Senhor Deus trabalha com pecadores. O Senhor Deus trabalha com pecadores e muda a história de pecadores. E é sobre isso que eu quero falar com você. Em nome de Jesus, acredite, o Senhor Deus tem um pacto entre mim e o céu, entre você e o céu. E o nosso pacto chama-se Jesus. Ai, Senhor, glória ao teu nome. Igual o Senhor abençoou a Jacó, nos abençoe. Perdoa-nos, ó Pai, acompanha-nos, ajuda-nos a não cometer misérias, que nossa vida seja mudada. Ajuda-nos a pegar as dificuldades e transformá-las em bênçãos, em nome de Jesus. Amém.